A paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Amém. Glória a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Queria dizer que é uma honra para mim estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra de Deus e falando daquilo que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias. Esses dias que a gente tem que ficar em casa, às vezes, não pode se reunir muito, não pode aglomerar, né? Então a gente aproveita mais esse momento para estar na presença de Deus e buscando a revelação de Deus através da palavra. Amém? Glória a Deus. E eu me sinto honrado de estar aqui. Agradeço a Deus por me colocar nesse lugar. Amém? Antes de iniciar, eu gostaria de contar um testemunho para os irmãos que eu passei essa semana, na segunda-feira. Eu trabalho em manutenção de máquinas, uma empresa de embalagens. E segunda-feira quando a gente se coloca para fazer a obra de Deus, a gente já sabe que vem batalhas, né? Quando a gente se coloca em jejum, orações, a gente já tem uma caminhada aí, a gente entende que vai vir batalha, que vai vir luta, né? E dessa vez não foi diferente. Eu estava trabalhando na segunda-feira de tarde, faltava meia hora para mim sair do trabalho e quebrou. E eu estava fazendo manutenção numa tubulação que estava entupida lá, uma tubulação de 500 milímetros ou 50 centímetros de diâmetro, onde passa pedaços de papéis, o resto do papel da embalagem passa ali em alta velocidade, tocado por uma hélice. E tinha assim um cano, como daqui lá na parede, uns 7 metros eu acho. E eu abri aquele cano na boca dele para desentupir, e se rompeu um cabo de aço que sustentava ele. E eu nem notei por causa do barulho, muito barulho, né? Aquele cabo de aço se rompeu e o cano caiu e raspou na minha cabeça, assim. Deu só um raspão, assim. E eu senti aquela dor, eu pensei, o que caiu aí? Mas como era tanto barulho, eu não senti o barulho do cano caindo. Eu olhei para cima, não vi nada. Quando eu olhei, estava o cano no chão, assim, atravessado. Eu disse, meu Deus. E eu estava numa altura de uns 3, 4 metros. Se aquele cano pega de cheio na cabeça, ia cair lá embaixo. Poderia ser algo terrível, né? Poderia até matar. Mas eu creio que foi um livramento de Deus e eu gostaria de testemunhar nessa noite, glorificar o nome de Jesus por esse livramento, amém? Glória a Deus. E eu entendo que o inimigo se levanta quando a gente se coloca na presença de Deus e tem um propósito com Deus, né? De fazer a obra de Deus. Mas como a obra é de Deus, Ele nos cuida, Ele nos guarda, né? E graças a Deus eu estou aqui hoje, só estou com um galo na cabeça aqui, pegou de raspão. Mas firme e forte, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E nesses dias eu tenho meditado na palavra, desde quando Deus revelou para o pastor Osiel essa palavra de Neemias, de reconstruir os muros nas primícias. Eu estava lendo a Bíblia e Deus me fez meditar numa palavra que está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, que fala do cego de Jericó. E eu tenho lido essa palavra, essa mensagem, lá no capítulo 10, versículo 46. E volta e meia, quando eu estou lendo a Bíblia, meditando, o Senhor me leva de novo a essa palavra. E até eu disse para Deise um dia, se eu ministrar nas primícias, eu vou pregar essa palavra. Que Deus estava falando muito comigo, através dessa palavra. E glória a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de ministrar aqui e falar um pouquinho que Deus tem revelado e ministrado na minha vida,
através dessa palavra, dessa mensagem. Gostaria de ler com os irmãos ali. Glória a Deus. Amém. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Cada vez que eu leio essa palavra, Deus me mostra algo diferente. Assim como a gente entende que a palavra de Deus se renova a cada dia. Esses dias eu fiz um áudio e comentei sobre essa mensagem aqui. E eu disse, que só dessa mensagem a gente consegue tirar vários sermões, E hoje eu queria falar um pouquinho de cada um, assim, que a gente poderia falar, fazer vários sermões, mas eu queria tirar um apanhado de toda a história para compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nesses dias, no início do ano, para que o Senhor seja glorificado, amém? Através do meu ministério, amém? Glória a Deus, aleluia. Quando a gente vê essa história do cego de Jericó, de Bartimeu, filho de Timeu, a primeira coisa que me chamou a atenção: quem era Bartimeu? Se a Bíblia comenta que ele era filho de Timeu, daí eu pensei, eu vou pesquisar, quem é que é esse Timeu aí? Mas todas as histórias que eu vi são histórias que não têm um embasamento científico, histórico, ou, como eu vou dizer, não tem um registro histórico fundamentado que existiu aquilo que é contado ali. A Bíblia, nós sabemos que é Bartimeu, filho de Timeu, mas tem alguns mitos, algumas lendas que dizem que Timeu era um general, era um militar israelita que foi morto pelo Império Romano. E Bartimeu, filho dele, foi cegado, foi tirada a visão dele com parte da pena que o pai dele sofreu. Ele espingou nele essa pena, ele foi cegado e ficou mendigando pelo caminho. Outras histórias dizem que esse Timeu também era mesmo, todos dizem que ele era um militar israelita, e que ele era de muitas posses, e pegou e, pelo filho ser cego, ele abandonou o filho e ele ficou mendigando nas ruas. Mas nada disso tem um fato registrado, histórico, Então eu me detive mais o que diz na Bíblia, que nós podemos entender que no tempo de Jesus Cristo havia muitos enfermos. O tempo que Jesus passou pela terra, havia muitos enfermos
E esses enfermos eram considerados inválidos para a sociedade. Muitos eram considerados impuros, né? E não tinham o direito de viver junto com a grande sociedade. Eles eram excluídos. Por isso que o cego Bartimeu vivia mendigando pelo caminho, né? Então nós não sabemos a verdadeira história dele, mas nós sabemos o que a Bíblia diz. Que ele estava pelo caminho mendigando. E quem tinha naquela época uma deficiência física era excluído da sociedade. Quem tinha um problema de saúde grave era excluído da sociedade. E quem sabe hoje em dia Satanás tem oprimido alguns e te falar do teu ouvido que tu é um excluído. Mas eu quero te dizer, se tu buscar a Jesus Cristo, você vai entender que tu tem um Pai, que tu não é um excluído. Amém? Nós vemos que naquele tempo Jesus não deixava ninguém de lado. Nós vemos histórias que Jesus curou leprosos, curou a mulher do fluxo de sangue, aquela que era impura para a sociedade, que era rejeitada até mesmo pela família dela. E Jesus não deixou ninguém de lado. Jesus não tratou ninguém como excluído. Amém? E nós vemos então que o cego Bartimeu, quando soube que Jesus estava passando pelo caminho, ele começou a clamar. Ele entendeu que Jesus podia dar-lhe aquilo que lhe faltava. Bartimeu, ele se encontrava numa situação delicada, como mendigando pelo caminho, numa situação miserável. Ele entendia o que ele estava passando. Quem sabe ele estava passando fome, frio. Mas o que ele desejava de Jesus era uma coisa só. Ele queria enxergar, ele queria ver. Ele queria ver Jesus. Ele podia não ter uma visão humana, mas ele tinha uma visão celestial. Ele sabia que aquele que estava passando poderia solucionar o problema dele. Ele entendia isso. Enquanto muitos que caminhavam com Jesus só estavam vendo milagres, vivendo aqueles milagres acontecendo, mas não conseguiam enxergar quem realmente Jesus era. Amém? Quem sabe nós nos encontramos dessa forma nessa noite. Nós estamos vivendo no meio onde Jesus está, mas não estamos enxergando a Jesus. Muitas vezes nós nos colocamos na presença de Deus e ficamos pedindo coisa, buscando bênçãos e não estamos buscando o abençoador. Nós devemos fazer como Bartimeu, entender que Jesus, quando nós estamos com Ele, Ele faz qualquer coisa a nosso favor. Nós não precisamos estar pedindo, mendigando pelo caminho, quando nós podemos caminhar com Ele. Amém? Glória a Deus. E quando ele se levantou e começou a clamar a Jesus, nós vemos na Bíblia que muitas pessoas repreendiam ele, mandavam que ele se calasse, tentando impedir que ele chegasse junto de Jesus. Isso acontece também conosco. Quando nós queremos buscar a Jesus, queremos servir a Jesus, muitas pessoas vêm dizer para nós que não é esse o caminho. Muitas pessoas vêm dizer para nós, agora tu vai ser crente. Querer nos minimizar, dizer,
agora tu não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Não é bem assim, irmão. Nós podemos fazer o que nós quisermos, só que nós vamos fazer as coisas certas. Amém? Então, muitas pessoas vão querer te impedir de se achegar a Jesus. Vão querer mandar você se calar. Mas Jesus, Ele está de braços abertos para cada um de nós. E Ele não vai nos envergonhar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos ali que Ele dizia, Jesus, Ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez que as pessoas mandavam Ele se calar mais, Ele gritava mais alto, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí Jesus escuta que Ele está chamando e diz para as pessoas, manda que Ele venha até mim. E qual que foi a atitude do Bartimeu? A Bíblia diz que ele tirou a capa e foi ter com Jesus. Esse tirou a capa, quando eu estava lendo, Deus ministrou no meu coração que a capa representa espiritualmente aquilo que estava segurando o Bartimeu de ir até Jesus. Alguma coisa te segura hoje de tu ir ao encontro de Jesus? Bartimeu tinha uma capa que o impedia, era um obstáculo que o impedia de levantar e ir até o Jesus. E o que te impede hoje de ir até Jesus? Eu fiquei pensando, o que impede as pessoas de servirem a Jesus? As coisas do mundo, o que os outros pensam, ou até mesmo influência de Satanás, que fica colocando coisas nas nossas mentes. Essa semana começou um pessoal novo lá no meu trabalho. A empresa está contratando, graças a Deus. E um rapaz, eu estava conversando com um rapaz e a gente chegou numa conversa assim sobre igrejas. Eu perguntei para ele se ele era cristão. Ele bem assim, eu acredito em Deus, mas eu não pratico, não vou na igreja. Eu disse, por quê? O que te impede? Ele disse, eu escuto muita história de pastores que roubam. Eu disse, e tu vai perder a tua salvação porque tu está escutando histórias de pastores que roubam. Eu falei para ele. Ele disse, mas lá na tua igreja não é assim? Eu disse, até agora ninguém me roubou lá. Eu falei para ele. Eu disse, até agora ninguém me roubou. Mas eu não vou perder a minha salvação por histórias que alguém estão falando, né? Histórias que estão contando. Então, o que está nos impedindo de servir a Deus? De buscar a Jesus, de nos achegarmos a Jesus? Né? Histórias que os outros contam. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vimos aqui que Bartimeu, mesmo vivendo uma história que mostra uma situação difícil, pedindo esmola, passando fome, ele escuta que Jesus estava passando pelo caminho e ele entende que é uma oportunidade dele mudar a vida dele. Ele entendeu que Jesus era a oportunidade da vida dele. E muita gente está dentro da igreja e não entende que Jesus é essa oportunidade de mudança de vida e continua vivendo a mesma vida. E quem sabe vai passar a vida inteira dentro de uma igreja, participando dos cultos
e vai perder a salvação no final, porque não mudou de vida, não entendeu que Jesus é o único caminho da salvação, é o único caminho de uma transformação de vida, uma mudança. Aí vai chegar na presença do Senhor e vai dizer: Senhor, eu não faltei nenhum culto domingo e quarta-feira, eu estava em todos lá. Mas tu não entendeu o que Deus queria de ti. Amém? Bartimeu entendeu. E ele foi ter com Jesus. Ele sacou de si a sua capa, aquilo que impedia ele de seguir a Jesus Cristo, ele tirou dele. E nessa noite, Jesus te chama e diz: desveste de ti, começa a te despir daquilo que tem te impedido de se achegar a mim. Começa a te despir daquilo que tem te impedido, te segurado de seguir a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, Senhor amado. Então Jesus disse que o chamassem, e ele se despiu da sua capa. Glória a Deus. Deus diz para te tirar da tua frente esse obstáculo que está impedindo de se achegar a Deus nessa noite. E nessa noite Ele quer que tu se achegue mais próximo dEle. Quem sabe a vontade da tua carne, algumas vontades que tu tem sentido na tua carne que te impede de chegar a Deus. Quem sabe nem é influência de Satanás, não é influência dos outros, das outras pessoas, mas é influência de ti mesmo. Às vezes nós devemos matar a vontade da nossa carne para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Essa semana, como eu falei, eu estou em jejum. Estou fazendo um jejum de carne, assim, em geral. Estou só comendo ovo, né? Que nem um lagarto. Aí, hoje mesmo, um colega meu lá me perguntou, né? Não, acho que foi segunda, ele me perguntou, né? Ah, não está comendo carne, né? Porque ele viu me servindo no almoço. Eu disse: não, estou fazendo um jejum de carne essa semana aí. E daí hoje ele viu me servindo de novo e ele olhou para o meu prato: ah, mas você está levando a sério esse jejum de carne mesmo? Eu disse: jejum é jejum, cara. Glória a Deus. Então isso é uma forma de matar a vontade, a nossa vontade. Acho que eu não tenho vontade de comer carne. Glória a Deus. A gente tem que fazer jejum daquilo que tu mais tem vontade de comer, de fazer, né? Se tu tem muita vontade de tomar chimarrão todo dia, tu faz jejum de chimarrão. Mata aquela tua vontade da tua carne e que Deus seja glorificado através da tua vida. Amém? Aleluia. Então, quem sabe a tua vontade de fazer outras coisas está impedindo você de seguir a Jesus. Então, nessa noite, que você consiga rasgar isso e tirar isso de você e correr para os braços de Jesus. Amém? Assim como fez Bartimeu, se livrou da capa e foi ter com Jesus. Aleluia. Hoje é o dia de receber o teu milagre, de receber a cura, a libertação. Hoje é a quarta-feira sobrenatural. É um culto especial para você se libertar dessas coisas que te impedem de se achegar a Deus. Fecha os teus olhos comigo um instante. Ó Senhor, na tua presença nós estamos, Pai amado. Sim, Pai querido, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, Pai. Tu conhece o desejo de cada um de nós, Pai.
Nós queremos estar na Tua presença, Pai amado. Aqueles que estão em casa também, Pai. Que o Senhor esteja lá, Senhor, presente em cada casa, Senhor. Que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que está impedindo de nos achegar a Ti, Pai amado. Nossas vontades, Senhor. As armadilhas de Satanás sejam quebradas, sejam canceladas agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Ah, Senhor, como nós queremos estar contigo, Pai. Como nós queremos ter uma intimidade contigo, Senhor. Mas tem algumas coisas no mundo que nos impedem, às vezes, Pai, de fazer a Tua obra, Pai. E se achegar a Ti, Senhor. De Te adorar, de Te louvar, Senhor amado. Ah, Espírito Santo, toca-nos nessa noite, Senhor. Toca-nos nessa noite como nunca tem nos tocado, Senhor. Vem com poder nesse lugar, Pai amado. Que me cura, restaura, o Teu perdão é tudo que preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso. E quando Tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-nos de novo. Aleluia. Rei dos reis, como na primeira vez, e surpreenda-nos de novo. Rei dos reis, como na primeira vez, e faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Aleluia, Senhor. Glórias nós Te damos, Pai. Tu és bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos que no versículo 51, Jesus diz assim. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Vocês acham que Jesus não sabia as necessidades desse cego, as necessidades do Bartimeu? Jesus sabe, Jesus sabia e sabe a necessidade de cada um de nós. Aleluia. Jesus é o maior interessado em nos abençoar. Pastor Uziel costuma dizer que Jesus está doidinho para nos abençoar, tá querendo, mas a gente esquece de buscar Ele.
Às vezes a gente busca Ele de formas que não são da vontade dEle. A gente busca bênçãos do nosso próprio interesse, para nossos deleites. E a Bíblia diz que quando a gente busca dessa forma, dificilmente nós vamos ser abençoados. Porque a gente pede mal, né? Em Tiago, eu acho que fala assim: pedis, mas pedis mal, para vosso próprio deleite, né? Mas quando a gente busca Jesus com sinceridade, com quebrantamento e arrependimento, Ele vai nos abençoar. Então Jesus sabia as necessidades de Bartimeu. Jesus, Ele sabia a intenção de Bartimeu, mas Ele queria escutar de Bartimeu: que queres que eu te faça? E Ele disse: que eu tenha vista, ou seja, que eu possa ver. E Jesus também quer escutar de nós, Ele quer uma intimidade com nós, Ele quer conversar com nós. Jesus quer escutar a tua voz, Ele quer que você conte para Ele o que você está passando. Ele sabe o que tu está passando, mas Ele quer um relacionamento contigo. Que você se coloque no teu quarto, na presença de Deus, e busque ao Pai. Fale com Ele. Não se coloca em oração somente para se queixar daquilo que está dando errado, mas se coloque em oração para agradecer, para falar com Jesus, para ter uma intimidade com Ele, de filho para pai, de pai para filho. É isso que Deus quer de nós. Por isso que Ele pergunta. Jesus sempre perguntava, geralmente perguntava, né, antes de fazer um milagre: o que tu quer tu quer de mim? O que queres que eu te faça? Né? E Ele disse que queria, Ele podia pedir muitas coisas, mas Ele queria só ver. Que eu tenha vista, Senhor. E Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E ele voltou a enxergar. Aleluia. Viu que Jesus disse: a tua fé te salvou. Então nós devemos nos colocar na presença de Deus com fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. Amém? Bartimeu não estava enxergando, mas como eu disse antes, ele tinha uma visão celestial. Ele creu. Além de ele não estar enxergando, ele acreditava que Jesus podia fazer um milagre na vida dele. Então ele demonstrou essa fé que diz lá em Hebreus. Amém? A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus, duvidando daquilo que Ele pode fazer, nós estamos sem fé e estamos desagradando a Deus. Quando nos colocamos na Sua presença sem fé. Amém? E a Bíblia também diz que fé é um dom que vem de Deus. Então, se lhe falta fé, peça a Deus. Peça a Deus que te dê mais fé, porque é um dom de Deus, e Ele vai colocar na tua vida, vai acrescentar mais fé na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. E assim, quando Jesus disse: a tua fé te salvou, ele teve vista. A Bíblia ainda diz assim: e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Quem sabe não era esse o desejo de Bartimeu, que ele tivesse visto para poder seguir a Jesus, porque ele escutava falar de Jesus, ele escutava as maravilhas que Jesus estava fazendo, mas ele cego não conseguiria seguir Jesus. E hoje, com os olhos abertos, ele consegue
seguir a Jesus e seguiu a Jesus pelo caminho. Quem sabe nós estamos cegos, estamos aqui dentro da igreja, mas estamos cegos, olhando para as coisas da terra, olhando para tudo o que está acontecendo ao nosso redor, e não conseguimos escutar ou enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. Não conseguimos contemplar as maravilhas eternas que Deus tem para nós. Quem sabe nós estamos reunidos aqui, mas com a nossa cabeça, nosso pensamento no problema que temos que resolver amanhã, né? Então os nossos olhos não estão no céu, estão na terra. Por isso que nós não podemos contemplar as coisas celestiais e viver as coisas celestiais aqui, porque nós estamos enxergando só o que está ao nosso redor, e os problemas estão nos consumindo a ponto que nós não temos tempo de parar e olhar o que Deus está fazendo em nosso meio. Então, irmãos, essa noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração era isso, que a gente venha olhar mais para as coisas celestiais e um pouco menos para as coisas da terra. Aquilo que tem nos afastado de Deus. Às vezes o desejo da nossa carne está nos afastando de Deus e nós nem notamos, nem estamos notando que a gente está se afastando aos poucos, porque Satanás é sutil, ele vai te tirando aos poucos do caminho do reino de Deus. E a gente nem nota, quando vê a gente já caiu. Então eu te peço nessa noite que você comece a olhar com olhos espirituais e tira essa capa que está te impedindo de seguir os caminhos de Jesus, de seguir a Jesus assim como esse cego fez. Eu gostaria de orar contigo nessa noite. Aleluia, Senhor. Pai amado, na Tua presença nós estamos, Pai, e já podemos sentir a Tua presença nessa noite. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Sim, Pai amado, cremos na Tua palavra, Pai, cremos que Tu falou nessa noite no coração de cada um, Pai, conforme a Tua vontade e na medida que lhe apraz, Senhor. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, que essa palavra que entrou no nosso coração venha dar frutos, Pai. Que nós possamos, Pai, vencer as nossas vontades, vencer, Senhor, tudo aquilo que está nos impedindo de nos achegarmos a Ti, Senhor. Tudo aquilo que está nos impedindo de seguir a Jesus, Pai, e sermos fiel a Deus, Pai. Tudo aquilo que está na nossa frente, que está trancando o nosso caminho, Pai, de seguir a Ti, meu Deus, seja quebrado nessa noite, Senhor. Sim, Pai, que o Senhor venha com Teu fogo, com Teu Espírito, Pai, e queima toda a obra do mal, toda a obra de Satanás que tenha se levantado contra os Teus filhos, Pai. E se tem uma doença aqui, Pai, nessa noite, que está impedindo o Teu filho, Pai, de fazer a Tua obra, a Tua filha, Pai, de fazer a Tua vontade, Pai, que está tomando, Pai, a atenção do Teu filho ou da Tua filha, que seja cancelada essa doença agora, Pai. Cura, Pai, toca cada um aqui que está passando por uma enfermidade, Senhor, e cura, Senhor, para que Tu sejas glorificado. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós cremos em Jesus Cristo, Pai. Nós professamos a nossa fé nessa noite, Senhor. Traga libertação, traga cura, Pai. Sim, Senhor, aviva-nos, Senhor. Tira todas as cadeias, todas as correntes, Pai. Tudo aquilo que está impedindo o Teu filho de seguir em frente, de caminhar na caminhada com Jesus Cristo, Pai amado. Quebra agora, Espírito Santo, em nome de Jesus.
Liberta-nos, Senhor, para te adorar. Liberta-nos, Senhor, para te louvar. Sim, Senhor. E aqueles que estão em casa também, Pai, sejam restaurados, sejam libertados, Pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus amado, nós queremos te servir com excelência, Pai. Que nada nos impeça, Senhor, de te servir, de te adorar, de te louvar, Senhor. Tira todo o medo, Pai. Tira todo o medo, toda a angústia, Pai. Tira a depressão, Senhor. Tira a vergonha, a timidez, Pai. Quebra agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Que os teus filhos sejam libertos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém.